Então, meninas, tudo bem com vocês? Espero que muito bem. Já quero começar esse vídeo pedindo desculpa, né? Eu postei o vídeo da endometriose e não voltei aqui pra conversar com vocês, pra fazer diário de gravidez. Vi que muitas pessoas ficaram com muitas dúvidas, muitas pessoas não conseguiram assistir o vídeo até o final por conta da música que tocava ao fundo. Naquela época eu ainda não tinha muita experiência com câmera, com gravação, com posição de luz, como deveria estar o ambiente. Mas eu resolvi que para voltar pro YouTube de fato, eu precisaria voltar com um tema que despertou a curiosidade de vocês. Eu quero de alguma forma ajudar, né, de uma forma mais objetiva, mais clara, quem passa pela mesma situação. Então eu voltei, né, já trazendo novidades também. E vou trazer um aparato geral do vídeo anterior, né? E contar pra vocês sobre essa surpresa, né? Quando até os médicos descartavam a possibilidade. Então, vem comigo. Tá, meninas? Então, fazendo um resumão, quando eu descobri... Então, meninas, fazendo um resumão mesmo, assim... eu perdi um bebê, né, enquanto ele estava na faculdade. As causas não foram esclarecidas, o coraçãozinho simplesmente parou de bater. Nisso eu vim embora de onde eu estava, fazendo a faculdade, resolvi abrir meu comércio, né, e ficar. Só que as dores do período menstrual me incomodavam muito, era muita dor, era muito inchaço, de me paralisar mesmo. E eu já tinha ido em vários ginecologistas e ninguém descobria, ninguém sabia o porquê. E aí eu comecei, né, a ficar incomodada. Eu queria saber o que tinha acontecido pra de repente o coraçãozinho do bebê simplesmente ter parado de bater. Eu queria saber por que de tantas dores. E aí fui em um ginecologista, né, indicado por uma amiga próxima. Chegando lá, conversando com ele, falei todos os sintomas, expliquei tudo pra ele, tudo direitinho. Ele passou o exame e foi constatado a endometriose. Aí começou o estalo de toda a reviravolta em minha cabeça e de entender todo o processo que eu passaria, porque ele foi muito claro. Ele me disse que eu tinha duas opções: ou tomar remédio continuamente, ou qualquer outro método para não menstruar, que seria isso que aumentaria a questão da endometriose, ou fazer o tratamento para engravidar. E quando ele falou tratamento, me deu um choque, assim. Fui pra casa e aí, conversando muito, pensando muito, com muito medo, porque já havia muito tempo que eu tinha relação e tal, e não conseguia engravidar. Então, fui e decidi fazer o tratamento. Fiz todo o tratamento, isso que eu já vinha de um processo longo, né? Quando ele me falou da endometriose, eu já vinha um período sem usar nada. Então, o medo que dá é, tipo, eu não vou conseguir. E aí, fui fazer o tratamento. O tratamento incômodo, não é um tratamento legal, é um tratamento que incomoda. Ele aplicou 2 injeções, né, via abdominal. E eu tinha que fazer o uso do remédio via vaginal, e tinha relações dia sim, dia não. E aí ansiedade absurda pra data que ele me deu pra poder fazer o beta. Fiz o beta e nada, não consegui engravidar. Num período em si do tratamento, um prazo que ele me deu, mas ele me disse que poderia acontecer posteriormente e tal, e que se não acontecesse eu voltaria a fazer um outro tratamento. Aí fiquei em todo esse processo e tal, voltei pra faculdade, né? E eu quero dizer uma coisa pra vocês: o psicológico da gente faz com que as coisas conspirem tanto a favor quanto contra. E no meu caso, eu tenho certeza que meu psicológico tava me boicotando o tempo todo. Talvez meu corpo criou um bloqueio justamente porque eu tinha aquela ansiedade, todo mês era um sofrimento. Eu chorava e eu me desesperava e eu falava pro meu marido que ele deveria arrumar uma mulher que pudesse dar filhos pra ele, que na época a gente era noivo. Então tudo isso mexia muito comigo e eu sei que mexia muito com o nosso relacionamento também. Voltei pra faculdade, né, novos ares, espaireci, tranquilizei a cabeça. Não que eu não pensasse, claro que eu pensava.
Aí tranquilizei minha cabecinha. E aí, pra minha surpresa, fui pra faculdade um dia, eu que sou louca por cuscuz. Simplesmente olhei para um cuscuz e enjoei, não passei o dia inteiro com náusea, como eu fazia em outra cidade, né? Eu me deslocava 1 hora de relógio para poder fazer a faculdade em outra cidade, na cidade próxima. Voltei, achei muito estranho aquele enjoo do nada. E aí fiz o beta não, minto. Fiz o de farmácia e deu positivo. Há umas 3 semanas antes eu tinha feito o beta e tinha dado negativo. Tava muito novinho, mas a ansiedade da gente não deixa. E aí deu positivo, né? E assim, começou-se um misto de muita alegria, de ansiedade e de muito medo. Porque como eu tinha perdido e tinha tido esse processo longo para engravidar, né? Com dúvida se conseguiria ou não, eu acabei criando vários medos. Então eu passei uma gestação inteira me sentindo muito mal. Meu corpo respondia diretamente ao que o meu psicológico tinha projetado. Então o medo era constante. Eu passei os 9 meses com medo de perder, de não ter, de acontecer, de o coração parar de novo. Então assim, eu passei uma gravidez muito sonhada, muito desejada, porém que eu não curti praticamente nada, porque o meu psicológico estava trabalhando também contra mim porque o medo acabou me fazendo criar vários bloqueios, não curti direito a gravidez e senti diretamente na minha saúde. Eu enjoei os 9 meses, eu não conseguia me alimentar direito, e aí ânimo zero pra nada, assim. E por que eu tô falando isso com vocês? Porque eu falei sempre, eu vou fazer o diário de gravidez, eu vou continuar com os vídeos, mas eu não consegui continuar com os vídeos. E isso vai ser assunto pra um outro vídeo, porque eu sei que esse tópico também pode interessar vocês, a questão psicológica durante a gravidez. Mas eu quero dizer pra vocês em especial o seguinte: depois de 3 anos, retorno aqui pra dizer a vocês que estou numa segunda gestação, totalmente inesperada, de verdade. Enfim, eu preciso fazer um vídeo assim falando pra vocês todo esse processo evolutivo que eu tive nesses 3 anos. Não foi fácil, tá? Não foi fácil. Falei pra vocês, tinha um comércio, depois que eu ganhei neném, fechei o comércio. Na verdade, um mesinho antes, fechei o comércio. E sabe aquela realização de ter o bebê nos seus braços? Maravilhoso, gente, perfeito. Deus mostra a sua grandeza ali quando você vira mãe. Mas a nossa visão humana e as nossas necessidades, né, eu sempre trabalhei, começam a falar alto. E eu fiquei dentro de casa por um período, né, só na função mãe. Comecei a sentir muita falta de trabalhar, sabe? E aí reabri a loja. E fiquei nesse período. Reabri, Malu tava com 2 aninhos, Malu faz 3 aninhos agora no domingo, dia 28 de março. Reabri a loja e a gente tava num período agora, né, de organização, que a gente sabe que comércio e quando tá tudo muito novo, a gente demora um tempo pra começar a organizar, estruturar da forma que a gente quer. E eu tava conseguindo isso agora, não só em relação à empresa, mas em relação a mim. Aquele processo evolutivo que eu falei pra vocês lá atrás. Começando a me enxergar melhor, voltando a enxergar o meu relacionamento como deveria ser enxergado, sabe? Voltando a me enxergar como mulher, Malu já independentezinha. Vou apresentar a Malu pra vocês em um outro vídeo. E aí eu comecei a sentir alguns incômodos. Primeiro eu fui lá, tinha ido no médico. Ele tinha me dito que eu tinha, além da endometriose, eu tinha desenvolvido a endometriose, que estava tomando o espaço inferior do meu útero, né, na parte baixa, e que ele passaria um remédio para eu tomar continuamente, sem interrupções de forma alguma, para conseguir controlar, principalmente para parar de sentir as dores, porque o período que eu fiquei sem menstruar, depois da gravidez, ok, mas voltei a menstruar, já me arriou, já me botou de cama, já me inchou, já me deu aquelas dores de travar pé da barriga, lombar, perna. Quem tem endometriose sabe como é, enxaquecas fortíssimas. E aí fui fazendo uso desse medicamento. Porém, é um medicamento
que ele não tem um genérico, não tem uma formulação parecida. Era só ele. E comecei a não achar, a ter muita falta dele na cidade. Não achava. E isso estava me incomodando, porque estava refletindo diretamente na minha saúde. Eu estava tendo oscilação de peso, enfim, muita coisa. E aí, eu comecei a sentir um incômodo nos meus seios e senti um cistozinho. A última vez que eu tinha ido lá, que ele passou esse remédio, eu tava com um cistozinho no seio e no ovário. O do seio dissolveu, sumiu, o do ovário também, graças a Deus. E aí fiz os exames, tudo certinho, ok. Passei o período que eu tava tomando remédio, sem sentir nada e tal. Começou a oscilação, comecei a voltar a sentir tudo de novo. Aí eu falei, não, vou ter que retornar lá e vou ter que fazer a escolha do DIU, que era algo que eu não queria, tava relutando muito pra isso. Fui na farmácia, não tinha um remédio. Aí fiquei um períodozinho sem tomar o remédio. E juro pra vocês que não passou na minha cabeça engravidar de jeito nenhum. O meu medo era só sentir as dores mesmo. E aí, não achando, pediam por conta própria, né, a moça da farmácia, algum que me ajudasse a controlar as dores e que eu pudesse usar continuamente. Ela me orientou, pesquisou lá, muito atenciosa, me passou o remédio, eu comprei e tomei. Só que eu ainda assim comecei a voltar a sentir as dorzinhas nos seios, comecei a ter a sensação de que tinha algum carocinho, e aí fiquei apreensiva. Falei, não, eu vou logo, né? Tô com muita dor no meu peito, muita sensibilidade, o pé da minha barriga tava bem inchadinho, então eu falei, eu vou logo, né? Melhor prevenir do que remediar. Lá fui eu, dia 11 de agosto, pro ginecologista. Cheguei lá, certa de que eu ia colocar o DIU, tava tudo certo, tudo fechado assim na minha cabeça já. E aí ele olhou tudo, analisou, eu falei com ele que queria colocar o DIU, por mim já colocava naquele dia, mas ele olhando todo o contexto me pediu pra fazer primeiro uns exames, pra ver como é que tava tudo certinho, e aí no mês seguinte, né, que seria no dia 16 de setembro, eu retornaria já com os exames prontos e pra colocar o DIU, já deixei marcada a solicitação, tudo bonitinho. Tá, dia 11 de agosto, ele fez o preventivo, ele fez a trans e ele fez um toque para ver se tinha endometriose acumulada já em outros lugares que ele não conseguia ver com o aparelho. Gente, ele falou pra mim assim, seu útero tá num tamanho maiorzinho, mas tá num tamanho que não tá tão grande, dá pra gente colocar o DIU. A sua endometriose aumentou muito na parte de baixo. Se você quisesse engravidar hoje, você teria que fazer um tratamento de 6 meses para você conseguir engravidar. Aí eu falei, não, doutor, mas eu não quero engravidar. Não tem problema, não quero engravidar, vai ser só malu mesmo. Vou colocar o DIU, que são 5 anos, não tenho interesse em engravidar, não. Tá tudo muito certo, muito bem, só tava me incomodando muito essas dores, esse crescimento da barriga, essas dorzinhas nos seios e tal. E aí, só que eu tava me sentindo muito mal mesmo. E aí vim com todos os exames pra fazer, todo o processo. E aí perguntei ele, doutor, não tem risco de engravidar? Não tem. Você teria que fazer todo um tratamento. E aí vim, né, pra fazer todos os exames, tudo bonitinho e retornar. Só que eu não parei mais de passar mal. Enjoo, moleza no corpo, sensação de desmaio, vertigem, enfim, todo aquele processo. Aí chegou um dia que eu não aguentei mais, né? Eu falei, não é possível. Se eu não estiver doente, eu estou grávida. E aí a gente faz meio que sem acreditar, né? Fiquei relutando pra fazer o teste. Dia 25 de agosto, eu fiz o teste de farmácia. E aí, para o meu choque, deu positivo. Subi lá os 2 tracinhos de imediato. Eu fiquei em choque, não foi uma coisa que eu tava esperando. Não foi uma coisa não foi uma gravidez que eu tinha planejado. Não foi algo que, tipo assim, eu tava imaginando. Não foi. Eu realmente tomava o remédio pela questão das dores. Mas eu não imaginei que o processo tão longo que foi de malu, que eu conseguiria engravidar com uma velocidade tão rápida, né? Eu não imaginei. E aí,
falei, não, mesmo assim eu vou fazer a ultrassom. Fui, fiz a ultra. Quando cheguei lá, eu já estava com 6 semanas. Ou seja, quando eu fui no médico, eu já estava grávida. O inchaçozinho do útero já era gravidez. E mesmo com endometriose e com endometriose, eu consegui engravidar. Eu acho que a questão do psicológico, a questão de eu estar mais tranquilo, não sei, eu acho de não estar me cobrando, eu acho que facilitou muito, por isso que eu digo que tudo está conectado, inclusive o tanto que o meu psicológico estava me adoecendo naquele período. E aí, imediatamente, né, eu liguei pro médico, mandei mensagem para ele, e ele ficou assustadíssimo, fiz todo o processo também, usei o remédio até a 13ª semana para conseguir segurar tudo bonitinho, né, e vou dizer uma coisa pra vocês. Ravi veio sem que eu esperasse, mas eu senti o enjoo só nessas primeiras semaninhas. Eu acho que foi pra me dar um estalo, dizer assim, não vai dar pra colocar o DIU. E depois disso, eu passei a gravidez inteiramente tranquila, eu curti cada pedaço da gravidez. Eu tava com minha mente muito evoluída já também, demorei de aceitar, porque como eu falei pra vocês, estava num processo de redescoberta, mas curti cada pedacinho, deu pra aproveitar a real, assim, deu pra eu conseguir trabalhar, deu pra eu conseguir me redescobrir. Eu digo que Malu veio pra que eu pudesse enxergar o milagre, e Ravi veio pra que eu pudesse me redescobrir. E aí estou aqui, né, mesmo o médico dizendo que precisaria de um tratamento de 6 meses, mesmo já tendo marcado de colocar o DIU, estou aqui com 9 meses de gestação, né? Começa a primeira semana, indo para a segunda semana do 9º mês, à espera de Ravi a qualquer momento. E vim falar para vocês sobre isso, porque primeiro eu acho que era um dever, né? Pelo primeiro vídeo, de tirar as dúvidas para vocês. Segundo, para que vocês não percam a esperança, né? A medicina, ela não é o ponto final, tem o médico dos médicos. E terceiro, porque assim, eu acho que tudo na vida acontece para evoluir. E hoje eu entendo perfeitamente o tanto que a gente precisa da nossa mente como aliada, do nosso psicológico como aliado. Tudo trabalha muito em conjunto, tudo trabalha muito, muito em conexão. Então eu acho que todo aquele período de medo, todo aquele período de frustração que foi... que frustração que eu falo, gente, foi realmente do meu psicológico, do medo de perder, do medo de não conseguir, do medo que refletiu diretamente. Ravi veio numa fase que eu já estava mais evoluída, numa fase que eu já estava com minha cabeça no lugarzinho, e numa fase em que, enfim, a gravidez amadurece a gente muito. Então, quando o Malu nasceu Malu, nasceu uma mãe que foi aprendendo aos pouquinhos. Então, hoje eu já tenho na minha cabeça que todas as coisas cooperam no tempo de Deus. Então, assim, para que vocês mesmo entendam que milagres acontecem, e que se vocês acham que o psicológico de vocês está de alguma forma trabalhando contra vocês, que vocês tentem voltar a se conhecer, ou procurem uma ajuda mesmo, tá? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria procurado uma ajuda lá atrás, porque eu sei que me ajudaria a passar por todo o processo de uma forma mais calma, como eu passei agora de Ravi. Mas é isso, para dizer para vocês não perderem a esperança. Muita gente me perguntou sobre o método que foi usado para o tratamento. Só que, pelo que ele conversou comigo, cada caso é um caso. Então eu não posso simplesmente chegar pra vocês e dizer ele fez isso, isso e isso vai funcionar pra vocês. É muito do que a pessoa, o profissional que acompanha vocês vai passar pra vocês. Mas não percam a fé, não deixem de acreditar, porque Deus é maior que tudo, tá? E deixa eu mostrar o barrigão pra vocês e venho trazer um vídeo só falando pra vocês sobre todo esse processo nesses 3 anos, em como cada fase reflete diretamente para minha evolução, para minha mudança, né? E para a chegada de Ravi.